Como dissemos no início do culto, é muito importante que você participe também do culto da noite. E eu creio que a mensagem da noite vai alcançar muito o seu coração, como tem alcançado o meu também. Nós continuamos a falar sobre a obediência a ser aprendida. E estamos falando sobre aqueles a quem Deus delega autoridade. Nós já temos visto a importância de obedecermos às autoridades delegadas e sermos também uma autoridade delegada onde isso couber. E o texto é Mateus 8:9, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro venha, e ele venha, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Vimos três requisitos para uma autoridade delegada, além de um conhecimento pessoal da autoridade e uma vida vivida sob autoridade. A autoridade delegada por Deus necessita preencher três requisitos principais. O primeiro, ele deve reconhecer que toda autoridade procede de Deus, Romanos 13:1. Segundo, a autoridade deve negar-se a si mesma, João 6,38, onde Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele agiu assim, que diremos nós? Terceiro, ela deve estar constantemente em comunhão com Deus. Nós vimos também o exemplo de Jesus, Lucas 22:39. Saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Quanto mais perto alguém está do Senhor, mais claramente ele vê as suas próprias faltas. Vimos isso em Isaías 6:5 e em Jó 42:5 e 6. Vimos também que jamais devemos tentar estabelecer a nossa própria autoridade. A autoridade é estabelecida por Deus, portanto, nenhuma autoridade delegada precisa tentar assegurar-se da sua autoridade. Então não insista em que outros lhe deem ouvidos. Se errarem, deixe que errem. Se não se submeterem, deixe que fiquem insubmissas ou insubmissos. Se insistirem em fazer sua própria vontade, também deixe. Uma autoridade delegada não deve lutar com os homens. Em outras palavras, ele não tem que fazer as coisas acontecerem. Ele faz o que Deus o colocou para fazer. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus a responder à convocação que ele tem feito para cada um de nós. Se sua autoridade é estabelecida por Deus, por que deveria exigir que me ouçam? Jesus disse algo muito importante em Lucas 10:16. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. E quem porém me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Se sou autoridade estabelecida por Deus, será que eu preciso ter medo que as pessoas não se submetam? Se sou autoridade estabelecida por Deus, todo aquele que se recusa a me ouvir, desobedece a Deus. Isso é um problema dele com Deus. Não é necessário que eu force as pessoas então a me ouvirem. Deus é o meu apoio. Por que então deveria eu temer? Jamais deveríamos dizer uma palavra
que fosse para apoiar a nossa autoridade. Em lugar disso, devemos conceder às pessoas a liberdade que Deus concede a todo ser humano. Aquilo que chamamos de livre arbítrio. As pessoas são livres para obedecer ou não. Quanto mais Deus nos confia, mais liberdade nós devemos confiar às pessoas. Aqueles que têm sede do Senhor virão a nós se estamos em posição que o Senhor mesmo nos colocou. É muitíssimo desonroso, então, falar em benefício da nossa própria autoridade, defender a nossa própria autoridade. Nós temos o exemplo na vida de Davi, é um exemplo dos mais gritantes que nós temos na palavra de Deus, porque embora fosse ungido por Deus e escolhido para ser rei durante muitos anos, ele permaneceu sob a mão de Saul. E Davi, mesmo tendo várias oportunidades, não estendeu a sua mão para instituir sua própria autoridade. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10, a segunda parte, Davi declara: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus, pois é autoridade instituída por Deus. Do mesmo modo, se Deus designou você como autoridade, você também deveria ser capaz de suportar a oposição de outros. Eu fiquei pensando essa semana, enquanto estava revendo isso, se seria esta uma das razões pelas quais as pessoas que são capazes na igreja têm tanta dificuldade de exercer autoridade, têm tanta dificuldade de liderar. Liderar não é uma coisa que eu creio que nenhum de nós queira. E não é natural, espiritualmente natural, querermos uma posição de autoridade. Todos nós sabemos a responsabilidade que é estar nessa posição, mas nós não podemos fugir dela. Se Deus designou como autoridade, você também deveria ser capaz de suportar a oposição de outros, e ela sempre virá. Mas se você não foi constituído por Deus, qualquer esforço para estabelecer a sua própria autoridade será inútil. É por isso que já dissemos que marido não precisa dizer para sua mulher: eu sou autoridade sobre você. Isso é ridículo, né? Também na igreja ninguém precisa dizer: olha, eu fui constituído autoridade e você tem que me obedecer. Ridículo também. Que nenhum de nós então queira estabelecer a sua própria autoridade, mas se Deus o escolher, receba a autoridade com humildade. Se Deus não chamar, você também não deve lutar por isso. Qualquer tentativa de se estabelecer como autoridade deve ser totalmente erradicada do nosso meio. Então, que Deus estabeleça a sua autoridade e nenhum de nós tente fazê-lo com as próprias mãos. Mas, um detalhe: se Deus o designar, se Deus o chamar como autoridade, você tem duas alternativas: desobedecer e retroceder espiritualmente, ou obedecer e receber graça. Eu creio que nós temos feito vários apelos para determinadas lideranças na igreja, e vemos as pessoas se esgueirando, fugindo. Olha, se Deus tem chamado você, vem e fale comigo, vem e fale com a irmã Elisângela na secretaria, e não se acanhe de se oferecer para servir. Se você tem essa convicção, se você sente que Deus está chamando você para servir numa determinada área, não se faça de rogado. Obedeça imediatamente esse chamado. E quando a autoridade que lhe foi delegada for testada, não faça nada.
Não se apresse, não lute, não fale por si mesmo. Quando a autoridade de Moisés foi contestada por Corá, Datã, Abirão e mais 250 líderes de Israel, Moisés prostrou-se diante do Senhor. Foi só o que ele fez. Números 16:4 diz: quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. A NVI diz assim: quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Ele se humilhou diante do Senhor. Olha, Senhor, eu não sou nada, é o Senhor. Então as pessoas não lutam contra você, mas contra Deus. Romanos 13:2 diz: assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. As pessoas pecam contra a autoridade de Deus, não contra a sua autoridade. 1 Samuel 8:7. Seria bom depois você ver o contexto, mas o povo veio e se reuniu diante de Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele foi juiz, foi profeta, era sacerdote. E foi um tempo muito bom quando ele serviu a Deus diante do povo de Israel. E o Senhor abençoou grandemente Israel sobre o seu governo. Mas o povo queria um rei, porque as outras nações tinham um rei. Eles queriam também ter um rei, como as demais nações. E Samuel sentiu-se profundamente melindrado, triste, porque o povo estava querendo alguém que reinasse sobre a nação. Então o Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 8:7, atenda à voz do povo em tudo que lhe pediram, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Por que eles queriam um rei? Bom, ao rejeitarem Samuel, eles estavam rejeitando um homem que dependia inteiramente de Deus, que buscava a presença de Deus, que temia a Deus, que andava nos caminhos de Deus. Agora eles querem simplesmente um homem que seja rei. Então a pessoa a quem desonram, criticam e se opõem, mas não é você. Se você foi designado para ser o que Deus te chamou a fazer e a ser. Corá, Datã, Abirão e mais 250 líderes de Israel julgavam levantar-se contra Moisés e Arão. Números 16:3, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Como se fossem eles que se ofereceram para essa missão. Mas Moisés lhes advertiu acerca de Arão. Achei interessante o fato de que Moisés não defendeu o seu, mas ele falou o que eles estavam fazendo com Arão. Números 16:11. Portanto, você e todo o seu povo, todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que ele é para que estejam murmurando contra ele? O que ele está dizendo aqui, olha, vocês não estão indo contra o homem, vocês estão indo contra Deus. Quando Ananias mentiu para Pedro, que era a autoridade constituída por Deus sobre ele, Pedro afirmou: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Se a sua autoridade é realmente de Deus, aqueles que se opõem encontrarão bloqueados o seu caminho espiritual. Então,
o governo de Deus é assunto seríssimo. Que Deus nos conceda, então, a graça de reconhecer o que é autoridade, temendo a Deus e não confiando em nós mesmos. Nós vamos entrar num outro tema: revelação principal credencial para autoridade, para a delegação de autoridade. Está intimamente ligado ao que nós terminamos de dizer. Nenhuma autoridade delegada por Deus no Velho Testamento foi maior do que Moisés. Deuteronômio 34:10 diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então, repetimos, nenhuma autoridade delegada por Deus no Velho Testamento foi maior do que Moisés. Ninguém teve tanta intimidade com Deus como Moisés teve. Logo, podemos usá-lo então como exemplo. Inicialmente, vamos ver que as ordens que ele recebeu de Deus, e a sua reação quando sua autoridade foi transgredida, ridicularizada, enfrentada e rejeitada. Antes do período em que Deus lhe concedeu a autoridade, Moisés matou um egípcio e repreendeu 2 hebreus porque brigavam. Quando foi desafiado por um hebreu, que ele disse: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Moisés perturbou-se e fugiu. Nessa ocasião, Moisés ainda não tinha um encontro com Deus e fazia tudo através de sua força natural, através do que ele achava certo ou errado. Embora fosse rápido em repreender, ainda mais corajoso para matar, por dentro ele era fraco e vazio de Deus. Ele não podia passar por uma provação. Quando foi provado, ficou com medo, por isso ele fugiu para o deserto de Midian, onde ele ficou 40 anos, e ali ele aprendeu muitas lições. Ali ele foi quebrantado, foi trabalhado, tratado por Deus, como sempre aconteceu nas páginas do Velho Testamento, onde isso é muito claro na vida de vários líderes que Deus separou. Depois de um longo período, então, de provações, Deus deu a Moisés uma visão da sarça ardente. Êxodo 3, a partir do verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Ele perguntou. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então ele teve essa visão, mas ao ter a visão da sarça ardente, Deus concedeu autoridade a Moisés. Os versos seguintes dizem assim, Êxodo 3, 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla,
terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aqui está o chamado de Deus a Moisés. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó. Ele mostrou a Moisés o que estava acontecendo e o que ele queria fazer. E agora diz, eu vou fazer isso através de você. Agora vem e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vamos ver agora como Moisés reagiu mais tarde, quando seu irmão Arão e sua irmã Miriam falaram contra ele e rejeitaram a sua autoridade delegada. Primeiro, Moisés não deu, e nós não devemos dar ouvidos a palavras caluniosas. Números 12, 1 e 2, dizem assim estes versos. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, ou seja, uma mulher etíope, que este havia tomado, pois ele havia tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Através dessas palavras, Miriam e Arão estavam perguntando a Moisés, só você fala em nome de Deus? Você não se casou com uma mulher etíope? Deus também não tem falado por nosso intermédio? Como pode a semente de Sem se casar com a semente de Cão? Ou a semente de Cã, nas outras versões, e continuar como no ministério de Deus? Não podemos nós ministrar, nós que somos filhos de Sem e não estamos casados com os filhos de Cã. Era isso que eles estavam querendo dizer. Você fez uma coisa que, ao nosso ver, você não deveria ter feito. E como você fez isso, você perdeu sua autoridade. Eles estavam dizendo. Mas o texto diz que Deus ouviu. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés agiu como se nem tivesse tomado conhecimento do que eles estavam falando. Ele não se perturbou, porque ele estava além do alcance das palavras ditas contra ele. Se alguém deseja ser porta-voz de Deus e ajudar seus irmãos, deve aprender a não dar ouvidos a calúnias, mas deixar que Deus se encarregue disso. De sua parte, não dê a menor atenção às críticas. Não fique irado por causa do que dizem. Quem se perturba, se sente esmagado por palavras caluniosas, não está apto para ser autoridade delegada. Em segundo lugar, Moisés não se vingou, e nós também não devemos nos vingar. Vingança ou defesa ou qualquer outra reação contra quem rejeite a autoridade só pode partir de Deus, nunca do homem. Quem se vinga não conhece a Deus. Hebreus 10, 30, a primeira parte desse versículo diz, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então cabe a ele e não a ninguém, a nenhum de nós, fazer com as mãos aquilo que só Deus pode fazer. Ninguém sobre a terra teve mais autoridade do que Jesus, e ele jamais defendeu essa autoridade.
Aquele contra o qual você se defende torna-se seu juiz, coloca-se numa posição mais alta se você começar a responder às suas críticas. Ou seja, você dá à pessoa que critica você, se você se deixar levar por isso, você dá a ela a autoridade de se constituir em seu juiz. Aquele que fala por si mesmo está sob julgamento, logo não tem autoridade. Sempre que uma pessoa tenta se justificar, ela perde a sua autoridade. O apóstolo Paulo conhecia este princípio bíblico. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, ele sabia com certeza que ele não deveria se importar com o julgamento alheio. Mas ele devia entregar todo julgamento a Deus. E estou me lembrando agora de um texto relacionado a Jesus. 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, se não me engano, vamos ver se é isso mesmo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Lá no capítulo 2, verso 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava. Com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Muito bem. Em terceiro lugar, Moisés era muito manso. Nós também devemos ser. Seria o caso de perguntar quem é manso? Bom, só pelo Senhor. Deus ouviu a calúnia contra Moisés. Números 12, 2c diz: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Deus agiu logo em favor de Moisés. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Entre os dois versos, o 2 e o 4, o versículo 3, nós vemos que entre os dois versos há um parênteses que ressalta a mansidão de Moisés. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, diz este verso. Moisés então não argumentou porque percebeu que tinha errado. Deus não pode conceder autoridade a uma pessoa teimosa. Aqueles que ele estabelece como autoridade são mansos e sensíveis. Mas não se trata de uma mansidão comum. É coisa de Deus.
Por isso não devemos tentar estabelecer a nossa própria autoridade. Quanto mais tentamos, menos autoridade nós temos. Deus não coloca em posição de autoridade os violentos, os fortes. Estamos falando da igreja, gente. Estamos falando de autoridade no nível espiritual. Deus colocou em posição de autoridade um homem como o apóstolo Paulo. E o que é que se diz dele? 2 Coríntios 10:10. Alguns dizem, é ele escrevendo para os coríntios. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e sua palavra é desprezível. Sua presença física era fraca. Se o nome corresponder ao que ele era pequeno. Esse é o sentido da palavra Paulo. Suas palavras, diz o texto, não impressionavam. Ele não era eloquente, como um Apolo da vida que apareceu lá depois, e era eloquente, sabia falar, colocar as coisas. E nesse sentido, ele dava show em Paulo. Mas nós temos que entender que, não obstante, eu não creio que ninguém foi tão usado e tão instrumento nas mãos de Deus como o apóstolo Paulo, depois de Jesus, naturalmente. O Senhor afirmou que seu reino não é deste mundo. Portanto, se seus servos não precisam lutar, portanto, os seus servos não precisam lutar por ele. Veja o que Jesus disse. Ele estava diante de Pilatos, e Pilatos disse, olha, o pessoal estava dizendo que ele era rei, e queriam crucificá-lo porque ele dissera, ou diziam dele que ele era rei. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Ele não disse que não era rei, mas ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. A palavra aqui, ministro, dá um ar de impolação, mas ministro significa, na Bíblia, servo. Então, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A autoridade conseguida através de lutas não é concedida por Deus. As pessoas geralmente pensam que são pré-requisitos necessários para se ter autoridade, esplendor, grandeza, força de personalidade, boa aparência, poder. Para estar em posição de autoridade, pensam outros, é preciso ter forte determinação, ideias inteligentes, eloquência. Mas não são estes que representam a autoridade, ao contrário, estes são carnais, porque estão agindo na força da carne. Ninguém no Velho Testamento ultrapassou Moisés em autoridade concedida por Deus, e ele foi o mais manso. No entanto, enquanto estava no Egito, foi bastante violento. Ele matou o egípcio, ele repreendeu os hebreus, ele lidou com as pessoas com a sua própria mão. Por isso, naquela ocasião, Deus não o designou como autoridade, só depois que passou por muitas provações, foi moldado por Deus, foi quebrantado por Deus. Só depois ele se tornou muito manso, mais do que todos os homens da terra, segundo diz a palavra de Deus. Deus o usou como autoridade.
a pessoa menos provável de receber autoridade é geralmente aquela que se considera uma autoridade. Do mesmo modo, quanto mais autoridade uma pessoa pensa que tem, menos ela possui na realidade. Em quarto lugar, Moisés recebeu revelação, uma credencial de autoridade, mas isso nós não vamos ver hoje. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e que você estivesse refletindo sobre tudo que foi falado aqui hoje, especialmente se você tem se esquivado de estar em posição de liderança, estar em posição de autoridade aqui na igreja. Não é uma coisa fácil, mas nunca é fácil fazer nada para Deus sem que dependamos inteiramente, totalmente dEle. Então não é o homem, é Ele. Ou a gente crê que é Deus que vai à frente, ou cremos que Deus vai nos capacitar e vai nos habilitar. E o maior exemplo disso sou eu mesmo. Se eu fosse olhar para mim, eu não estaria aqui. Hoje eu me embananei todo aqui no início do culto. Inverti as ordens das coisas. Ninguém percebeu, alguns não perceberam, mas quem tinha ordem sabia que eu embananei tudo aqui. E a gente tem que orar por todas as coisas. E eu não orei por isso. Orei para estar aqui, mas não orei especificamente por esse momento. Eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas que eu não faço sempre. E então sempre foi difícil. Sempre foi difícil estar aqui. Sempre foi difícil estar em qualquer lugar. Em nome do Senhor, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu muitas vezes me questionei por quê, logo eu. Por quê? Não tem explicação, a não ser aquele texto que nós encontramos lá na primeira epístola aos Coríntios. E eu não pensei em falar isso, nem o que eu estou falando agora por último, mas deixe-me ver se é aqui mesmo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Mas no verso 26 diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria,
glorie-se no Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças por nos ajuntares aqui neste lugar mais uma vez. E pedimos que os que nos ouvem, quer aqui, quer em outros lugares, o Senhor esteja tocando corações, falando como cremos, o Senhor já falou, e pedimos que o Senhor dê a todos ouvidos para ouvir, para entender e para terem a coragem de se disporem a servir onde o Senhor tem chamado cada um a servir. Pedimos que o Senhor levante pessoas que possam estar onde a igreja aqui, neste lugar, precisa. Pessoas que se disponham a servir mesmo com as suas limitações, com seus medos, com a sua insegurança, com a sua fragilidade, com as suas limitações. Pedimos que o Senhor faça o que nenhum de nós pode fazer. Levanta, Deus, trabalhadores para a tua seara. Levanta e chama pessoas dispostas a te servir. Onde o Senhor as tem chamado a servir. E o Senhor seja por meio de cada uma delas glorificado. Ao sair daqui, leva-nos em paz, leva-nos seguros, sempre cercados pelos teus anjos, livres do mal, e pela mesma graça traze-nos aqui outra vez nesse dia, para juntos buscarmos a tua face, para te servirmos em espírito e em verdade. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém.